Oi, gente! Hoje vamos falar sobre dependência emocional. Estamos aqui no Instagram, no Facebook e quero falar para as pessoas que não conseguem se sentir felizes sozinhas, não conseguem ficar bem sozinhas, acham que dependem de outras pessoas para serem felizes, para estarem completas e hoje vamos falar sobre isso. Boa noite! Quem está chegando agora? Vamos lá, mais uma live de quinta. Nossa live de quinta, sempre 8h30. Gente, parece que tá cortando aqui minha cabeça, mas acho que não. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Boa noite para quem tá chegando agora. Hoje vamos falar sobre dependência emocional e a relação dela com a autoestima. Deixa eu fixar aqui o tema, né? Para quem ir chegando depois, conseguir aí se achar, né? Ei, Belinha, que saudade! Dependência emocional e autoestima. Sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Estou empolgada com essa live de hoje, viu? Separei aí um conteúdo bem legal para dividir com vocês. Acho que vocês vão gostar também, né? Vão curtir, se identificar e vão poder ajudar vocês e ajudar também outras pessoas, né? Que, enfim, também podem estar se encontrando num relacionamento onde elas têm dependência emocional. E não é legal para as duas partes, né? A gente pensa que só a parte que tem a dependência que sofre, mas o outro também sofre. Então não é legal pra ninguém, não é saudável pra ninguém, né? Relacionamento bom é quando as duas partes têm ganhos, quando as duas partes conseguem ficar bem, né? Conseguem doar e receber. E se não for dessa forma, se não for nesse formato, não é legal. Então, estou aqui para falar sobre isso hoje, gente. Boa noite, Lude, Patrícia. Ah, obrigada, Bela. Tô com saudade de vocês, tá? Aí, eu querendo usar a live já para dar recado, gente. Boa noite também, pessoal do Facebook. Estamos falando sobre dependência emocional, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos começar o conteúdo? Preparei aqui algumas coisas bem legais para dividir com vocês, espero que ajude, né? Espero que seja muito útil para vocês. E então vamos começar, tá? Em primeiro lugar, o que é dependência emocional? Hoje eu quero falar sobre como a dependência emocional afeta a nossa autoestima, tá? Então, a gente pode ter aí dificuldades com a autoestima quando a gente está em um relacionamento em que a gente tem dependência emocional. Qualquer relacionamento que seja, né? Um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, né? De pai, de mãe, enfim, um relacionamento de amigos, onde eu dependo emocionalmente de amigos. Então, enfim, gente, não é saudável de nenhuma forma, tá? A dependência emocional nunca é saudável, ok? Porque quando a gente fala em dependência, a gente fala que eu não consigo viver sem. E quando eu não consigo viver sem alguma coisa ou sem alguma pessoa, isso transfere para a pessoa, isso transfere para aquela coisa uma responsabilidade maior do que ela tem, né? Então, eu tô aí depositando no outro uma responsabilidade que ele não tem. Na verdade, quem tem responsabilidade comigo sou eu, né? Quem precisa estar bem comigo sou eu, certo? Então, se eu transfiro isso para outra pessoa, já fica uma relação difícil. Uma relação onde se espera muito mais do que deveria ter, tá bom? E aí, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, o que é dependência emocional, gente? É quando uma pessoa, ela depende de outra, como eu falei, em qualquer relação que seja, amorosa ou familiar, ela depende da outra para ser feliz. Ela entende que somente com o outro ela vai se sentir completa. Somente com o outro ela vai conseguir ter plenitude, sabe? E por que isso não é bom? Por que isso não é saudável? Porque, gente, vamos lá, né? Eu falar que o outro é o responsável por me fazer feliz, eu falar que o outro é o responsável
por me fazer bem, né? O responsável pela minha vida. Poxa vida, é um pouco difícil, né? Eu jogar essa responsabilidade pro outro. Em primeiro lugar, não é dele, é minha. Em segundo lugar, ele pode não querer, né? Viver pra mim, olha só. Que arrogância da minha parte achar que o outro tem que viver pra mim, né? Pra me satisfazer, pra me fazer o bem apenas, né? E que ele não vai ter as escolhas dele, ter as vontades dele atendidas, enfim, correr atrás do que ele quer. Acho que é uma arrogância muito grande nossa, né? Boa noite para quem tá chegando agora. Fixei o tema aqui para ninguém ficar perdido, viu? A gente tá falando sobre dependência emocional e autoestima. Então, gente, existe essa ideia, né, meio vaga, é uma ideia ruim de que eu preciso do outro para ser feliz, eu preciso do outro para viver bem, eu preciso do outro para me sentir completa, né? E isso é completamente ruim, né, para mim, prejudicial, porque, enfim, como que vai ser essa vida, né? Dependendo de outra pessoa. Como que vai ser eu depender de outro para ser feliz? Depender de outro para ser Flávia? Depender de outro para ser bem-sucedida? Depender de outro para me sentir bem comigo mesma? Depender da validação de outra pessoa? Vai ser uma vida muito difícil, né? Onde minhas expectativas vão ser frustradas sempre. Então, eu vou me sentir muito mal, tá? Então, gente, na dependência emocional, essa pessoa, ela meio que se confunde com a outra pessoa. Ela não sabe o limite, até onde é ela e até onde é o outro. Até onde é o gosto dela e é o gosto do outro. A vontade dela e a vontade do outro. Porque tudo tá tão junto, tá tão misturado, né? Que ela, enfim, não sabe muito bem separar as coisas, tá? Então, ela tem pensamentos obsessivos em torno da outra pessoa. Ela quer que o outro esteja sempre com ela, faça tudo para agradar ela, ajude ela em qualquer hipótese. Sendo que, gente, por mais que a gente tenha um vínculo, por mais que a gente tenha um compromisso, vamos dizer até de casados, né? Um compromisso, por exemplo, de casamento, o outro não vai viver para mim apenas. Ele vai viver em primeiro lugar para ele, né? Depois eu venho. Primeiro vem ele. Ele precisa primeiro atender as necessidades dele, para depois me amar, para depois estar comigo, para depois estar presente, para depois, enfim, se preocupar comigo, né? Porque se ele não conseguir fazer isso por ele, ele não vai conseguir fazer isso por mim também, né? Então, em primeiro lugar, eu quero falar assim, eu sei que o pensamento, eu sei que não é consciente, é algo muito inconsciente, né? Mas, enfim, essa pessoa, ela precisa perceber que é uma arrogância da parte dela achar que o outro vai viver pra ela, tá? Ela precisa entender, vamos dizer assim, o lugar dela, sabe? Não, eu preciso fazer as coisas por mim. Eu preciso ir atrás daquilo que eu quero. Eu preciso ir atrás do que me faz bem. Eu preciso fornecer pra mim o que eu entendo que é necessário, sabe? E não depositar isso no outro, tá? Então, gente, uma grande característica aí de uma pessoa dependente emocionalmente é a falta de autonomia, tá? Essa pessoa, ela não tem autonomia. Ela está o tempo inteiro precisando de outra pessoa para fazer alguma coisa, para se sentir bem, para se sentir amada, para se sentir mulher, enfim. Ela tá sempre dependendo de outra pessoa para ser quem ela é, tá? E é claro que ela não consegue perceber quem ela é, porque tá tudo tão junto, tão misturado, né, que ela tem aí dificuldade de se perceber, tá? Então, as pessoas, elas têm o hábito de confundir amor com dependência. Patrícia perguntou, não é um pouco egoísmo? Sim, Paty, é um pouco de egoísmo, né, por parte da pessoa que está dependendo, né, do outro, mas também é uma carência muito grande. Então, é muito mais por carência do que por egoísmo. Claro que se a gente for pensar que quer tudo para si, né, eu quero o outro para mim, olha só, gente, que posse. Olha que obsessão, né? Se eu for pensar que eu quero o outro para mim, sim, é um egoísmo. Eu não quero que ele viva com outras pessoas, eu não quero que ele tenha outras amizades, que ele saia sem mim, né? E eu também não quero sair sem ele. Então, Patrícia já até me levou a um outro ponto que eu quero falar aqui. Existe normalmente um ciúme excessivo. Por quê? Porque eu acho que o outro é meu,
né? Eu acho que o outro é pra mim, que tem que viver pra mim. E ele tem as coisas dele pra fazer, gente. Até se a gente for pensar num sistema familiar, né? Poxa, cada um tem sua função aí, o pai, a mãe, os filhos, enfim. O pai tem suas responsabilidades, ele não tá o tempo inteiro ali disponível para a família. Ele sim precisa estar em algum momento disponível para a família, mas não o tempo inteiro, não em período integral, sabe? E essa pessoa que é dependente emocionalmente, como eu tô falando aqui para mulheres, mais para mulheres, meu público, né? Enfim, mulher, então eu vou falar sempre como se tivesse uma mulher dependendo de um homem ou de uma outra pessoa, mas eu estou falando para mulheres, tá? Então vamos colocar no sistema familiar uma mulher que depende aí de um marido para tudo, né, que é dependente emocionalmente de um marido. Ela precisa da validação dele para se sentir bem e ela também precisa dele para fazer coisas. Então precisa dele para sair, precisa dele para se sentir bem em algum lugar. Ela não quer sair sem ele, né? Se ele não for, ela não vai, tá? Então pensem assim. E isso pode também, gente, funcionar, essa dependência ela pode acontecer também entre amigos, né? Sabe aquele amigo que se você chamar ele não for, você não quer ir mais. Se você achar que ele não gostou disso, você não quer fazer mais. Então, enfim, a pessoa ela confunde um pouco o que é o papel dela com o que é o papel do outro, tá? Ela confunde um pouco até onde ela pode ir. As coisas ficam muito misturadas, tá bom? Essa é a principal característica da dependência emocional, tá? Então, é uma pessoa que se anula. É uma pessoa que se anula porque ela faz tudo para o outro. O foco é o outro. Vocês estão percebendo? O foco não é ela. O foco é o outro, né? A solteira, se eu falar para uma dependente emocional solteira. Primeiro, gente, percebam que essa é uma característica que talvez a pessoa ela não tenha tudo isso, não tenha todos esses pontos, mas ela tenha alguns deles, tá? E se ela alimenta isso vai crescendo, né? Porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Então, às vezes, ela ainda não é tudo isso, mas ela é algumas coisas. Então, é bom a gente prestar atenção. Eu tenho certeza que a minoria que tá aqui me assistindo é dependente emocionalmente, mas talvez tenha alguma característica dessa dependência emocional, tá bom? Então, vamos pegar aí uma pessoa solteira. Como que seria uma pessoa que é dependente emocional solteira? Ela acha que a felicidade dela vai acontecer quando ela encontrar a outra pessoa. Então, ela não é capaz de se sentir feliz sozinha. Ela não se sente bem sozinha. Ela deposita o tempo inteiro a expectativa em outra pessoa. Essa outra pessoa pode nem existir, gente. Nem existir no sentido assim, nem tem alguém em mente. Mas ela acha que quando tiver essa pessoa que vai fazer ela feliz. A felicidade dela está condicionada a outra pessoa, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vivi falou, nossa, que horrível, eu já fui assim. Depois que tirei minha habilitação, por exemplo, que liberdade. Sim, tava conversando isso esses dias com o Everton. Eu nunca fui muito dependente, assim, pra fazer as coisas, sabe? Eu pra fazer as coisas eu fazia. Mas eu sempre dependi muito de aprovação, de validação, né? Assim, de elogio, de falar que eu tô bem, que tô bonita, que fez isso certo, errado. Até porque minha linguagem do amor principal é palavras de afirmação. Então, eu acho que isso era um pouco confundido por mim, sabe? Eu achava que ele tinha que me falar o tempo inteiro algumas coisas, só que, na verdade, essa era uma insegurança minha, né? Claro que sim, é a forma como eu mais gosto de receber amor, mas eu não posso depender disso, sabe? Então, depois que eu passei a fazer algumas coisas por mim, isso é realmente um exercício, né? Depois que eu passei a fazer algumas coisas por mim, eu comecei a me sentir melhor e mais segura, né? Tava falando sobre a habilitação esses dias com ele, né? Ele falou, nossa, foi um ótimo investimento, porque eu faço tudo sozinha, eu não dependo dele. É muito bom estar com ele, é muito bom quando a gente faz alguma coisa junto, mas se ele não puder, ok, eu vou fazer. Eu não vou deixar de fazer porque ele não vai, ou porque ele não pode, sabe? E esse é um ponto muito importante, porque tem mulheres que não são independentes, né? Elas precisam do marido para tudo, e eu já falei isso aqui com vocês. Quando a gente depende para tudo, de marido, namorado, de pai, de mãe, enfim, de qualquer pessoa, a gente não tá fazendo a nossa agenda. A gente tá entrando na agenda de outra pessoa. Então, quando você entra na agenda de outra pessoa, o que vai te sobrar
é o resto. Você vai ficar com o resto. Porque a pessoa, ela, em primeiro lugar, tem os compromissos dela, o trabalho dela, a vida dela, tudo dela. E quando acabar os compromissos dela, é que ela vai poder se doar a você, tá? Então, você vai se sentir sempre mal, porque o que você vai estar recebendo é resto, tá? E quando a gente pode se proporcionar alguma coisa, a gente vai colocar ali na nossa prioridade, na nossa agenda de acordo com a prioridade, né? Isso aqui pra mim é mais importante, eu vou dar foco nisso, eu vou lá e faço sozinha. Isso não é tão importante, vou deixar pro final, eu posso fazer depois, tá? Eu não tô entrando na agenda de outra pessoa e na classificação de outra pessoa, tá? Eu vou fazer por mim aquilo que eu acho que é prioridade. Tudo pedia, dependia, ir e vir, ficava amarrado. Sim, a gente se sente amarrada quando a gente depende pra tudo, gente. Porque, como eu falei, o outro tem as tarefas dele, as atividades dele, né? E como é que eu vou falar? Não trabalha hoje porque você tem que me levar no médico. Não vai fazer isso hoje porque você tem que me levar no supermercado. Não tem condições, né? Fica um pouco difícil. Então, enfim, a gente se sente mal, tá? Até com as amizades, né? Sim, tem pessoas que dependem de outras pessoas, não tem nenhum relacionamento amoroso, né? Não é família, mas tem essa dependência e precisa da validação desse outro. Gente, olha só que perigo. Que perigo eu agir pautada na opinião de uma outra pessoa. Eu agir conforme o gosto de uma outra pessoa. Qual a chance disso dar certo pra minha vida? Gente, é muito difícil, tá? Existe aí uma grande chance de dar errado, tá bom? Boa noite pra quem tá chegando agora, um monte de gente chegando agora. Então, vamos lá, vamos continuar, gente. Essa pessoa que é dependente emocionalmente, até agora eu só tô falando da dependência, né? Tô tentando trazer pra vocês entenderem, contextualizar, né? Essa pessoa, o bem-estar dela está completamente voltado para o parceiro, né? Ou para o amigo, ou para a mãe. Legal, falar sobre mãe, olha só. Eu já atendi algumas mulheres que se sentem dependentes da mãe, tá? E olha o que é uma grande característica, gente, dessas mulheres. Elas não conseguem se relacionar, porque a mãe não aprova nenhum relacionamento das filhas. E olha só que dificuldade, a mãe não quer viver longe da filha. Ela vai aprovar algum relacionamento? Gente, pode ser o melhor homem do mundo. Ela não vai aprovar, ela quer ter a filha ali sempre pra ela, né? Porque se ela não quisesse, ela se afastaria, deixaria a filha ter sua independência, sua autonomia. Mas não, ela alimenta essa dependência da filha. Ela alimenta. E aí ela não aprova nenhum parceiro porque ela quer que a filha esteja sempre ali perto dela. Se ela aprovar um parceiro, significa que a filha vai se distanciar, vai embora, vai casar, vai arrumar a casa dela, a família dela, que é o ciclo natural da vida, né? Que é o normal. Então, essa característica de dependência de mãe e filha acaba trazendo aí uma dificuldade para a pessoa que é dependente se relacionar com outras pessoas, tá bom? Essa pessoa que é dependente, gente, é uma pessoa que não se conhece, tá? Não se conhece. Então, ela não sabe aquilo que ela pode sozinha. Perceberam? Ela não sabe aquilo que ela tem condições de fazer sozinha. Por isso que ela tá sempre dependendo do outro. E, gente, não necessariamente eu vou encontrar uma pessoa e eu vou ser dependente dela porque a relação fez isso comigo. Não. Eu já tenho uma predisposição a ser dependente e aí a pessoa que eu encontro provavelmente vai ser uma pessoa que aceita esse tipo de dependência, tá? E o relacionamento de dependência emocional, ele abre uma brecha muito grande para um relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? É quando existe uma agressão física ou psicológica de uma parte, tá? Por que que a dependência abre uma brecha para o relacionamento abusivo? Porque o dependente se submete a muitas coisas. O dependente aceita muitas coisas. O dependente foca no outro, né? E se esse outro for um outro que quer se aproveitar, se esse outro for um outro que vai usar de violência física ou psicológica, ele vai se aproveitar da situação. Vocês percebem, gente, que uma pessoa que é dependente emocionalmente vai ser o outro que aceitar estar que aceitar uma relação com essa pessoa,
Vai ter ali um sufocamento, vai ter ali, ela vai querer controlar ele, ela vai querer estar com ele o tempo inteiro, ela vai querer tá cercando ele a todo momento. Vocês percebem isso? Então, não é qualquer um que vai aceitar esse tipo de relacionamento. Estão percebendo? E normalmente a pessoa já tem essas características, tá? Não é a relação que fez isso com ela, não. Ela já tem essa característica, né? De aceitar muita coisa, de dar muito valor à opinião do outro, de se valorizar menos, tá? Então, ela se despersonaliza, tá? Ela pode até se humilhar para caber em algumas relações. E quem vai se aproveitar disso é um outro que, por exemplo, é abusivo, né? É um outro que tem ali uma característica de agressor, né? Físico ou psicológico, tá bom? Porque o que ele quer é pessoas com essas características de dependência, tá bom? Então, gente, eu quero trazer para vocês a ideia de que pessoas não são metades, elas precisam ser inteiras, tá? Eu não posso me sentir metade de alguém, esperar esse alguém para me completar. Não, eu preciso me oferecer aquilo que para mim é necessário. Então, eu preciso, enfim, ter meu sustento, eu preciso ter autonomia, ir e vir, fazer aquilo que eu acho que é importante para mim, não depender do outro o tempo inteiro, né? Enfim, eu preciso me oferecer aquilo que é necessário para eu viver, tá? E aí vamos falar então de autoestima para a gente entender como que isso está relacionado. O que é autoestima? O que é estima? Estimar alguém. É quando eu aprecio alguém, eu tenho afeto por essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu tenho admiração, tenho respeito por essa pessoa. E autoestima é quando eu sinto tudo isso por mim. Então eu me respeito, eu gosto de mim, eu me admiro, eu me enxergo, sabe? E as 3 bases para autoestima são autoconhecimento, autoimagem e autoconfiança. Autoconhecimento é eu me conhecer melhor, me conhecer bem, saber quem eu sou, quais são as minhas características. Eu sou uma pessoa fria, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que gosta de me distrair outras pessoas, sou uma pessoa consistente ou sou alguém indecisa. Eu me conhecer, tudo isso é autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa melancólica, eu sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa agressiva, ciumenta, enfim, procrastinadora. Tudo isso é o autoconhecimento, né? É o conhecimento que eu tenho de mim mesma. Ele é importante para minha autoestima, tá? Outra coisa importante é a minha autoimagem. O que eu vejo quando eu me olho no espelho? O que eu vejo? O que eu percebo? Eu gosto do que eu vejo ou não gosto? Eu acho bom ou eu acho ruim aquilo que eu vejo, né? Também faz parte da autoestima. Autoconfiança. Eu me sinto capaz de fazer as coisas? Talvez eu não me sinta capaz de fazer, mas eu me sinto capaz de aprender. Então, eu confio em mim. Eu sei que isso vai chegar, isso pode chegar pra mim, eu não sei fazer ainda, mas se chegar eu vou dar conta, né? Então, não significa que eu saiba fazer alguma tarefa, mas eu acredito na minha capacidade de me desenvolver, de aprender essa tarefa, tá? Então, gente, olha só, uma pessoa que é dependente emocionalmente, o foco não é nela, o foco é no outro. Como que ela vai ter uma autoestima saudável? Se para ter uma autoestima saudável ela precisa se conhecer, se gostar da imagem que ela vê e confiar nela mesma. Se a confiança dela ela deposita no outro, se ela depende do outro para tudo, então ela se acha incapaz. Ela depende do outro para tudo. Não sei como ela se sente, como ela se sente em relação à imagem dela, né? Eu digo, porque ela depende da validação do outro. Então talvez ela se olhe no espelho e não se enxergue. Talvez ela se olhe no espelho e não se goste. E ela quer que o outro fale que ela tá bem, que ela tá bonita, que gosta dela desse jeito. E, gente, isso não é coisa que a gente escuta todo dia, né? A gente escuta isso de vez em quando, é bom, a gente recebe um elogio de vez em quando, não é toda hora que a gente recebe esse elogio. Mas toda hora eu passo na frente do espelho, várias vezes no dia eu passo na frente do espelho. Então, o que eu penso quando eu passo na frente do espelho?
Meu pensamento está reforçando o que em mim? Qual crença? Sabe? Então, percebam como isso afeta a nossa autoestima, tá? Autoconhecimento, para ter autoconhecimento, eu preciso me empenhar, eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar energia, eu preciso refletir, eu preciso voltar os olhos para mim. É pegar o olho e virar para dentro, sabe? Pegar o olho e virar para dentro. Pensar no que eu tô pensando, pensar no que eu tô pensando. É pensar no que eu tô querendo, é pensar em quem eu sou, como que eu ajo, o que eu gosto. E para isso eu preciso estar focada em mim. Para isso eu preciso olhar para mim. Se eu tô olhando muito para o outro, se eu tô olhando só para o outro, eu não tô me enxergando, eu não sei quem eu sou. Alguém fala que eu sou bonita e eu nem tenho certeza se eu sou bonita ou não. Alguém fala, nossa, você é tão leve, tão pra cima. Eu nem sei se eu sou ou não. Por quê? Porque eu estou com meu foco no outro, não tô com foco em mim, né? Então existe uma dificuldade de perceber quem eu sou, né? Quando eu tô falando de autoconhecimento, eu tô falando em me entender. E para eu me entender, eu preciso olhar para mim. Alguém que olha para o outro não olha para si. Alguém que olha só para o outro, melhor dizendo. Alguém que olha só para o outro não olha para si, né? Então, gente, vocês percebem como de várias formas a dependência emocional ela pode afetar a nossa autoestima? De várias maneiras, seja no autoconhecimento, seja na autoimagem, seja na autoconfiança. Mas ela abala todas essas estruturas que são as bases para a autoestima, tá? Alguém que se anula, alguém que coloca o outro em primeiro lugar, é alguém que tem uma insegurança muito grande. É alguém que tem uma dificuldade muito grande de se perceber, tá? Essa pessoa, gente, eu tô falando aqui da pessoa que é dependente, tá? Não tô falando do outro, não tô falando do parceiro, não. Tô falando da pessoa que é dependente. O parceiro, o que eu penso? Se ele percebe que o outro tá dependendo dele, ele poderia dar um toque, né? Olha só, você pode ser mais independente, você pode fazer isso sozinha, ele pode se negar a fazer algumas coisas, mas o fato é que se a própria pessoa que é dependente não se perceber como dependente, ela não vai mudar nunca, tá? Então, percebam como eu tô falando de uma pessoa que gruda em outra pessoa, que sufoca outra pessoa, que não deixa outra pessoa ter as atividades dela, ter a rotina dela, porque ela quer tudo pra ela, né? Então, percebam como é difícil conviver com uma pessoa dessas. Como pode ser difícil conviver com uma pessoa dessas. E como ela sozinha vai ter dificuldade de perceber que ela tá sendo dependente, tá? Ela confunde muito amor com dependência. Ela acha que ela ama tanto o outro, que ela se doa tanto pro outro e quer isso de volta. Quando, na verdade, isso não é amor, isso é dependência, tá? Ela pode nem amar esse outro tanto assim, mas ela precisa dele. Ela sente que precisa dele, tá? Então, vamos lá, vamos partir pra prática? Antes, eu quero falar uma coisa. Gente, relacionamento bom, brincadeira boa, trabalho bom, sexo bom, é aquele em que a pessoa se doa e recebe de volta. Então, se eu tô só me doando, não é saudável. Ou se eu tô só recebendo, também não é saudável, tá? Não é saudável ali pro conjunto, não é saudável pros dois. Então, relacionamento, trabalho, sexo, convívio bom, é quando tem doação e recebimento. Eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Qualquer coisa que foge disso não é saudável. Qualquer coisa que foge disso está prejudicando alguma parte, tá bom? Então vamos lá, na prática. Como que eu posso ser menos dependente? O que eu faço para melhorar em relação a isso? Em primeiro lugar, gente, é doído de ouvir isso, viu? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso parar de usar o outro como muleta, tá? Eu preciso me responsabilizar comigo mesma. Eu preciso fazer aquilo que é necessário pra mim.
e entender que o outro tem a vida dele, tem a responsabilidade dele, tá? O outro tem as prioridades dele. Eu é que preciso me oferecer aquilo que eu tô necessitando. Eu é que tenho essa responsabilidade comigo, tá? Eu preciso ter minha vida separada de outras pessoas. Eu preciso saber que se eu passar um dia inteiro sozinha, uma semana inteira sozinha, tudo vai correr bem, tá? Eu vou me oferecer aquilo que eu preciso. Eu vou atrás do que eu preciso, seja de ir no supermercado, de ir numa consulta, de me deslocar. Eu posso fazer isso. E se eu nunca fiz, eu tenho capacidade de fazer. Lembra que eu falei da autoconfiança, né? Que é a autoeficácia. Obrigada, Letícia. Letícia tá mandando aqui, gente. Parar de usar o outro. É isso aí. Vai mandando, Letícia, que eu vou falando, você vai mandando aí as dicas, que hoje eu tenho muita dica. Lembra que eu falei da autoconfiança, da autoeficácia? Talvez eu nunca fiz aquilo, mas eu sei que se eu pegar pra fazer, eu sou capaz de fazer. Talvez eu nunca fiz, mas eu sei que eu dou conta. Então, você nunca andou sozinha? Vai andar, sabe? Nunca me desloquei sozinha. Vai se deslocar sozinha. Vai pegar um Uber, vai pegar um ônibus, vai, sei lá, pegar uma bicicleta. Se você não dirige, né? Ou se você dirigia, mas tem medo, vai treinar, sabe? Vai oferecer pra você aquilo que você precisa pra você ficar bem, pra você ficar segura, pra você se sentir bem sozinha, tá? Porque, gente, e no dia que esse outro faltar? E eu não tô falando só faltar de separação, de término de relacionamento, não. Eu tô falando que pode acontecer alguma coisa e ele pode precisar viajar sem você, ou ele pode morrer, ou ele pode, enfim, tantas coisas, né? A vida é cheia de incertezas. Então, e se acontecer alguma coisa e esse outro não estiver presente amanhã? Como é que você vai fazer? Você vai morrer também? Né? Então, vamos aprender a cuidar da gente, vamos aprender a oferecer pra gente aquilo que é necessário pra gente poder ficar bem, viver bem, mas se oferecer o que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Ter a vida separada de outras pessoas, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Hoje tive uma experiência maravilhosa. Fui a Vitória de carro sozinha pelo GPS. Isso aí. Nunca fui, mas eu vou me virar. Vou botar o GPS e vou. Eu sou dessas, tá? Eu boto o GPS e vou. Me lasco às vezes, mas vou. Lud falou, eu não dirijo, mas vou de Uber, bem linda. Isso aí, gente. Se a gente ficar dependendo do outro... não é legal. É bom a gente estar com o outro porque o outro faz bem, porque é uma boa companhia, porque eu gosto, porque me diverte, porque aí vai ser sem peso. Vocês percebem? Vai ser uma relação leve. Eu vou estar com o outro porque eu gosto. Ele vai estar comigo porque ele gosta de mim e não porque precisa. O precisar tem um peso. O precisar tem uma responsabilidade que é muito grande, tá? E o querer é leve, tá bom? Luiz falou, que bom que não bateu em ninguém. Olha, deu certo, nunca tinha ido, que máximo. Gente, é maravilhoso quando a gente faz uma coisa sozinha e dá super certo, né? Eu meio que me arrisco, gente, eu vou com medo mesmo. Essa semana mesmo eu falei aqui sobre medo, né? Sobre a gente se sentir muito insegura, ser criada num ambiente familiar em que o outro não incentiva essa autonomia, né? Que foi meu caso, por exemplo. A minha mãe sempre me incentivou a me virar sozinha. Se vira. Vou te ensinar a pegar um ônibus, você vai. Vou te ensinar a fazer isso, você vai. Mas a minha mãe, ela esteve ausente por muito tempo. E as minhas tias que cuidavam de mim, né? Desde nenenzinha até essa idade em que minha mãe me largava sozinha para fazer as coisas. Então, porque minha mãe trabalhava fora. Então, esse medo, ele foi muito alimentado. E aí, eu tenho medo, mas eu faço. Eu percebo que eu preciso fazer. Então, foi assim com dirigir, foi assim com pilotar, né? Com andar de moto, foi assim com me relacionar, foi assim com casamento. Eu tive muito medo, já falei aqui com vocês, eu tinha uma crença de incapacidade muito forte. Eu achava que eu não ia dar conta de nada, não ia dar conta da casa, não ia dar conta de fazer comida, não ia dar conta desse monte de coisa, mas trabalhar, de dar atenção. Eu tinha essa sensação muito grande, essa insegurança muito grande. Mas o fato é que se a gente não for com medo, vai ser assim. Então eu tive medo de escolher uma nova profissão, eu tive medo de começar a atuar nessa nova profissão, né, que é hoje a psicanálise.
Eu tive medo recentemente de assumir um consultório. Então, enfim, se a gente não fizer, gente, olha só, se eu não fizesse, não ia tirar carteira, não ia casar, não ia mudar de profissão, não ia começar a atender pessoas, não ia ter meu consultório por medo, por insegurança. Então, é normal a gente se sentir inseguro, mas o que a gente não pode é deixar isso paralisar a gente, tá? Então, vamos lá. Anota aí, Letícia. Eu preciso ter consciência que eu sou dependente, tá? Eu preciso perceber. Eu sempre falo isso. Ter consciência. Eu preciso entender primeiro. Se eu não perceber que eu sou dependente, eu vou continuar sendo dependente facilmente. E eu dou sempre o exemplo do seguinte. Se uma pessoa não se percebe acima do peso, qual esforço essa pessoa vai fazer para emagrecer? Se ela não acha que ela precisa emagrecer, qual vai ser o esforço que ela vai fazer? Então, gente, tudo parte da consciência. Tudo parte de eu perceber, tá? Eu preciso perceber que eu sou dependente, perceber que eu tenho uma dificuldade. Ok, se você vinha agindo de uma maneira sem perceber, ok, daqui pra frente eu percebi, agora você tem responsabilidade. E aí? O que você vai fazer com isso? E aí, você vai continuar sendo dependente? Você vai continuar agindo da mesma forma? Tá? Daqui pra frente, não. A partir do momento que você tem consciência, não. E tem uma frase que fala justamente isso. A maioria das pessoas não querem se conhecer, porque se conhecer traz responsabilidade. E as pessoas não querem responsabilidade, tá? Então, quando eu me conheço, eu percebo o tanto de coisa que depende de mim e não do outro, de mim, não do governo, de mim, não do trabalho, de mim, não do meu chefe. É uma responsabilidade muito grande. Então, a maioria das pessoas foge dessa responsabilidade, né? Então, eu preciso ter consciência que eu tenho essa dependência e que eu incomodo o outro. Você que é dependente, se você tá aqui me assistindo, você incomoda o outro. Porque o tempo todo você tá querendo que esse outro viva pra você. Isso é sufocante. Isso é difícil, tá? Alimentar isso é difícil. Perceba um tanto de esforço que esse outro vai ter que fazer pra te agradar o tempo inteiro. O tanto de energia que ele vai ter que dispor, tá? Então é difícil. Outra dica. Você não precisa saber tudo que a outra pessoa tá fazendo o tempo inteiro e a outra pessoa não precisa saber tudo que você tá fazendo o tempo inteiro. Não precisa. Eu vejo, gente, que tem casais, eu acho isso engraçado. Engraçado, mas se fosse com meu marido, ele não ia achar engraçado, não. Eu vejo que tem casais que se falam o dia inteirinho. Dia inteiro. Filho, não sei o que, liga. Ai, tô fazendo isso, liga. Ai, tô fazendo almoço isso, liga. Que horas você vai chegar? Liga. Que horas você tá fazendo não sei o que? Liga. E aí, você tá trabalhando? Gente, nem você consegue trabalhar, nem o outro consegue trabalhar. É o dia inteiro, o dia inteiro. Sabe? Quando chega em casa, eu queria saber o que tem pra conversar, porque já conversou tudo o dia todo, né? Então, existe uma dependência. E eu percebo que isso acontece, gente. Eu percebo. Você precisa saber se dividir. Você tem seu momento com seu parceiro, você tem... Deus me livre. Mas acontece. Acontece, tá? Deus me livre. Eu acho engraçado, porque não é comigo, né? Eu Vivi falando que ela já foi assim. Vão se identificando aí, hein? É difícil. Queria saber tudo de Wagner. É muito difícil, gente. Essa pessoa, olha só, com muito carinho eu tô falando isso, tá? Tô rindo aqui, mas é com carinho. Com respeito. Tô rindo, mas é com respeito. Essa pessoa, ela precisa perceber que ela incomoda o outro. Que ela é um peso pro outro. Que é difícil, tá? Pro outro. Porque ela quer controlar tudo o tempo inteiro. E o outro não quer ser controlado. Quem quer ser controlado? Ninguém, né? Então, vamos lá. Eu preciso saber me dividir. Eu preciso saber que eu tenho meu papel como esposa, eu tenho meu papel como profissional, eu tenho meu papel como filha, eu tenho meu papel de irmã, eu tenho meu papel de sobrinha, eu tenho meu papel de amiga, tá? Eu tenho vários papéis e eu preciso me dividir entre todos esses papéis. Tudo isso é minha vida. Minha vida não é só o meu papel de esposa. Minha vida não é só o meu papel de filha, para quem tem aí dependência com a mãe. Não é só meu papel de filha.
Minha vida não é só meu papel de amiga. Não. Eu tenho minha vida profissional, eu tenho minhas coisas para dar conta, minha vida pessoal, enfim, meus compromissos. Então, enfim, a gente precisa se dividir, tá? Essa é a dica, a gente precisa se dividir. Outra coisa muito importante, querer ter de volta a sua independência. Eu acho que isso vai ser mais difícil, gente. Peraí. De tudo isso que eu falei, eu acho que querer ter de volta a independência, querer ter de volta a autoestima é o mais difícil, porque requer esforço, requer empenho. Eu gravei esses dias um videozinho, postei aqui no Instagram. A autoestima é construída. Olha só, vocês percebem que eu falei de as 3 bases, vocês gravaram? As 3 bases: autoconhecimento, autoconfiança e autoimagem. Se eu não gosto de quem eu sou, eu preciso construir uma pessoa melhor. Se eu não gosto daquilo que eu vejo, eu preciso me arrumar melhor. Se eu não gosto de como eu me comporto, da minha sensação de incapacidade, eu preciso fazer coisas que vão me dar sensação de capacidade, que vão me gerar confiança. Então, a autoestima é construção. Vocês estão percebendo isso? Por isso que eu falei que querer ter de volta sua autoestima e querer ter de volta sua independência talvez seja o passo mais difícil. Talvez seja o passo mais que vai requerer mais esforço, mas entenda que se você não quiser, vai ser difícil você sair dessa situação, tá? E pense que isso atrapalha você e atrapalha o outro, tá? Para você se doar integralmente para o outro, inteiramente, você precisa primeiro ser inteira. Como é que eu vou me doar inteiramente se eu não sou inteira? Para eu dar para o outro um amor de qualidade, uma companhia de qualidade, uma vida de qualidade, eu preciso ser inteira, ser integral, tá bom? E por último, gente, para fechar, a gente precisa aprender a estar bem sozinhos com a gente mesma, né? Quando eu tô bem sozinha, eu tô pronta para me relacionar com outra pessoa. Se eu não tô bem sozinha, eu não tô pronta para me relacionar com o outro. Por quê? Porque eu vou projetar no outro as minhas necessidades, as minhas expectativas, as minhas dificuldades. E se eu estou bem sozinha, olha só que relação gostosa que vai ser, que harmonioso que vai ser, que leve. Como é leve, gente, eu estar com o outro completa. Eu não tô dependendo desse outro, eu tô aqui porque eu quero, tô aqui porque eu gosto, é leve, tá? Estar numa relação porque eu quero, olha só que beleza, e não porque eu dependo dessa relação. Então é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pontuação? Gostei de vocês hoje, bem participativas, hein? Adorei vocês hoje. Então me fala aí se vocês têm alguma coisa para contribuir, se vocês querem tirar alguma dúvida. Já falei, né? Como então ser menos dependente? Primeiro falei, vou fazendo um resumo aqui enquanto vocês colocam as dúvidas de vocês, tá? Porque eu já vou finalizar. Hoje eu fui um pouquinho mais rápida. Então, primeiro, o que é ser dependente emocionalmente, né? É depender do outro para ser feliz, colocar minha expectativa no outro, usar o outro como muleta, né? Precisar da validação desse outro e não estar bem sozinha. Não me sentir inteira, me sentir metade, porque eu acho que o outro vai me completar, tá? O que é autoestima? Autoestima é me estimar, ter respeito por mim, ter admiração por mim, gostar de quem eu sou. E as 3 bases da autoestima são autoconhecimento, autoimagem e autoconfiança, né? Então, eu me conhecer, eu gostar de quem eu vejo e eu me sentir capaz, né? Ou capaz de realizar uma tarefa ou de aprender uma tarefa, tá? Então, o que eu preciso fazer? Tudo aqui resumo, né? Tô dando resumo pra vocês. O que eu preciso, então, fazer para eu me sentir menos dependente, para eu ser menos dependente de outra pessoa? Eu preciso parar de usar o outro como muleta, estar bem sozinha, fazer aquilo que eu preciso por mim e não projetar isso no outro, achar que o outro tem que fazer por mim aquilo que é necessário para minha vida. Eu preciso saber me dividir entre os meus papéis de esposa, de profissional, de amiga, de filha, de irmã, de seja lá o que for, né, o papel que você exerce. Eu preciso parar de ser sufocante para outra pessoa e, principalmente, eu preciso querer
a minha independência de volta. Eu preciso querer a minha autoestima, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vivi perguntou, dicas para promover a independência saudável na criança. Legal, muito boa. Eu vou falar para você o que acontecia comigo. Para você fazer o contrário, tá bom? O que acontecia comigo em relação às minhas tias, né? Que elas são... É um excesso de cuidado. Elas são muito cuidadosas, muito preocupadas. Minha mãe não é assim não, mas minhas tias eram. E como eu passava a maior parte do tempo com elas, então eu fiquei por muito tempo muito insegura. Olha só, não deixa a criança fazer nada sozinha. Não deixava fazer nada sozinha, sempre tinha que ter alguém por perto, alguém olhando, alguém vigiando, alguém em cima. E criança, até certa idade, sim, mas tem idade que ela já consegue fazer coisa sozinha. Então, você já consegue pedir pra criança tomar um banho e você ficar de longe. Você consegue, de repente, entrar numa loja e falar pra ela falar o que ela quer, se ela for comprar uma coisa pra ela. Você já vai estimulando a criança a, primeiro, se comunicar, segundo, oferecer para ela aquilo que é necessário. Então, ser independente, né? Vamos lá. Ela pode organizar os brinquedos dela sozinha. Fulano, você bagunçou, agora tá na hora de limpar. A gente só vai fazer isso quando você organizar. Mesmo que ela organize igual a cara dela, mesmo que ela limpe igual a cara dela, porque é criança, tá? Mas você precisa incentivar ela a fazer isso, se você quer que ela seja uma criança independente, tá bom? E, gente, isso afeta até na profissão da pessoa. Porque se a pessoa ela não se sente capaz de ser segura, ela não se sente capaz de desenvolver algo sozinha, muito provavelmente ela vai ter dificuldade de empreender, né? Porque é uma zona de risco empreender, certo? Eu tô ali no consultório sozinha, eu e meu cliente, eu e meu paciente. E uma pessoa insegura vai querer ir lá no consultório e atender um paciente sozinha? Não vai. Então, isso atrapalha ela, até mesmo futuramente na profissão dela, tá bom? Precisando trabalhar minha autoimagem, muito desmotivada ultimamente. Sim, e é legal a gente perceber que é uma responsabilidade nossa, sabe? É legal a gente perceber que é uma responsabilidade nossa. Por quê? Porque se eu não percebo que é minha responsabilidade, eu não faço nada com aquilo. Eu acho que é do outro, eu acho que é da genética, eu acho que é da minha condição. Então, se eu não acho que eu posso fazer nada com aquilo, eu nunca vou fazer, tá? É isso, gente. É isso. Então, tá no caminho certo, Vivi. Tá no caminho certo. Fiquei muito feliz com a interação de vocês aqui hoje, tá? Adorei falar sobre esse tema. Foi um tema sugerido na caixinha de perguntas. Foi um tema que, quando eu vi, eu falei, nossa, preciso falar sobre isso. Realmente, acho que vai ser muito bom, vai ser muito produtivo, né? E, às vezes, a pessoa ela não é dependente emocionalmente, mas ela tem algumas dessas características e precisa trabalhar isso, tá? Tem live aqui também sobre autoestima, em que eu falei muito mais sobre autoestima, então se vocês quiserem assistir depois, fiquem à vontade. Adorei a participação de vocês. Eu que adorei, Lude. Beijo pra todo mundo. Obrigada pela companhia de sempre. E participem também, gente. Toda semana eu tô abrindo caixinha de perguntas para vocês me sugerirem os temas. Então, as últimas 3 lives nós fizemos porque foram temas sugeridos, tá? Eu fiz temas sugeridos por vocês. Esse, inclusive, foi um tema sugerido por Matheus, meu primo, porque ele percebeu uma pessoa que estava sendo dependente emocionalmente, que estava com a autoestima afetada por conta disso, e então ele achou interessante falar sobre isso. Eu amei e tô aqui falando, né? Regina perguntou, isso significa que eu não posso ter um negócio com meu companheiro? Não, não significa, Regina. Isso significa que você tem que fazer a sua parte por você, você tem que fazer aquilo que é importante para você e que o outro seja um complemento para você, um complemento para o seu negócio, um complemento para a sua vida, um complemento para tudo que você fizer, tá bom? E não o principal, tá? O outro vai fazer para me ajudar, talvez, vai fazer, enfim... Se for uma sociedade, vamos limitar, vamos entender até que ponto é minha responsabilidade, até que ponto é a responsabilidade do outro, para que cada um faça a sua parte, tá bom? É isso. Um beijo, gente. Boa noite e até a próxima live, tá bom?